Uma terra repleta de mistérios, longe de serem totalmente desvendados, que ocupa uma vasta e aparentemente infinita região gelada. Na maior parte do ano, o gelo e a neve cobrem todas as paisagens. Debaixo deste mundo coberto de neve, se escondem histórias de sobrevivência dos animais mais resistentes e exóticos do mundo. Bem-vindos à Sibéria Selvagem, uma terra antiga e grandiosa. A Sibéria é uma província que se estende por 75% do território da Rússia, com mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, onde o gelo e a neve criam um cenário desafiador. Para se ter ideia da grandiosidade deste local, ele é 1,5 vezes maior do que o Brasil, que é o 5º maior país do mundo. Este santuário de vida selvagem e de natureza exuberante abrange uma ampla gama de ambientes, desde picos nevados ao exuberante lago Baikal, o mais profundo do mundo, se estende por desertos, tundras e pela taiga siberiana, a maior floresta do mundo. A Sibéria é a guardiã de uma das formações geológicas mais antigas do mundo, uma cadeia de montanhas chamada de Urais. Este é um mundo de extremos, onde os invernos são longos, podendo atingir 68 graus abaixo de zero, e os verões são curtos e quentes, atingindo uma onda de calor sufocante que ultrapassa os 38 graus Celsius. Neste ambiente desafiador, as cores mudam com as estações. Com a chegada do verão, quando a água descongela, o branco do gelo dá lugar ao verde, de uma vegetação que estava escondida na neve. O calor reina aqui apenas por cerca de 3 meses, de maio a agosto, mas é o suficiente para derreter o gelo e a neve e revelar um ambiente vibrante que é um lugar ideal para a vida selvagem prosperar. Com o derretimento do gelo e da neve, os rios e lagos se enchem. O desgelo revela um solo antigo, chamado de permafrost, que cobre cerca de 2/3 da Rússia. Surge então um passado que estava congelado, com folhas, raízes e restos de animais que morreram há milênios durante o período do Pleistoceno, conhecido como a mais recente idade do gelo do planeta. O frio aqui é tão intenso em algumas épocas que é comum que a neve se acumule em camadas que ultrapassam 1 metro. Esta condição extrema não é um obstáculo para a vida selvagem. Animais exóticos se adaptaram e prosperam mesmo frente a todas as dificuldades. Ao sul da Rússia está um dos símbolos naturais deste país, o maior lago de água doce da Ásia, o Baikal. Ele é o lago mais profundo do planeta.
Esta maravilha natural é o maior reservatório de água potável do mundo, concentra 20% da reserva total de água doce não congelada do planeta. São cerca de 635 quilômetros de comprimento, com localidades que atingem assustadores 1.600 metros de profundidade. O lago possui 27 ilhas, a maior delas, Olkhon, tem uma área de aproximadamente 730 quilômetros quadrados. No inverno, esta imensidão congela, e o gelo fica com quase 2 metros de espessura. Mas não só os ambientes aqui são grandiosos. Há uma rica fauna, onde os maiores, mais raros e ferozes predadores do planeta são adaptados para sobreviverem nos ambientes mais hostis. Três dos mais raros felinos do planeta habitam esta terra congelada: o tigre siberiano, o lince e o leopardo de Amur. Hoje você vai conhecer a incrível história de resiliência destes animais. A beleza e o perigo dividem o espaço. Cada criatura deve lutar pela sua sobrevivência em uma das últimas regiões selvagens do planeta. No extremo oriente da Rússia, o maior felino do mundo caminha solitário pelas florestas da taiga siberiana. O tigre siberiano, também conhecido como tigre de Amur, é um imponente animal que pode atingir 3 metros de comprimento e pesar cerca de 300 quilos. Nestas terras, outro gigante, o urso pardo, após meses hibernando, vaga pelos mais diversos ambientes, procurando alimentos para sustentar o seu corpo robusto. Mas não se engane, apesar de pesado, os ursos são animais velozes. A fauna da Sibéria é rica, desde grandes e elegantes mamíferos, como alces, linces, veados, renas, esquilos e lobos, às graciosas aves, como as corujas, águias e falcões. Aqui é o lar do felino mais raro do mundo, o leopardo de Amur, uma subespécie de leopardo, que é adaptado a viver em climas frios. Também conhecido como leopardo do Extremo Oriente, é nativo da taiga do Extremo Oriente russo, mas também habita montanhas do nordeste da China. Este é o habitat perfeito para estes leopardos, que ocupam 7.000 quilômetros quadrados, incluindo as florestas de coníferas e áreas montanhosas do leste da Sibéria. Esta espécie de leopardo se distingue das demais por sua pelagem espessa, cor creme clara, o que lhe confere a possibilidade de viver nos invernos desafiadores da taiga siberiana. Um parente próximo do tigre também habita a Sibéria, na parte sul, nas montanhas de Sayan Oriental e de Altai. O leopardo das neves, um animal solitário, com suas vidas misteriosas, preferem as montanhas mais remotas e inóspitas. Dentre os leopardos, ele é um dos menores. Tem menos de 1 metro de comprimento
e pesa cerca de 50 quilos. É bem menor do que um tigre e até um pouco menor que um lince da floresta. Mas ele tem vantagens evolutivas que o permite viver em ambientes com pouco ou nenhum concorrente. Sua pelagem espessa e longa serve como um casaco que o protege do frio intenso, enquanto suas patas largas e almofadadas são como sapatos para a neve, o que o possibilita caminhar sobre a neve sem afundar. A sua longa cauda não é apenas exuberante. Ela exerce duas importantes funções. Por um lado, ao correr e pular, lhe confere equilíbrio. Isto é muito importante para um animal que anda e corre em desfiladeiros. É preciso um enorme equilíbrio para não despencar de grandes alturas. Na hora de dormir ou descansar, é utilizada como cobertor natural, o que é muito útil para proteger as partes sensíveis do corpo contra o frio intenso das montanhas. Estes graciosos animais possuem as caudas mais longas entre todos os felinos. Os leopardos das neves são animais reclusos, que raramente são vistos na natureza. Por isso, também são chamados de fantasma da montanha. É também mais um animal ameaçado de extinção, que está na lista vermelha da IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. A vida do leopardo das neves é um mistério. Pouco se sabe sobre ele, e isso se justifica pelo fato do seu território estender-se por 12 países da Ásia Central, abrangendo cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados de alguns dos ambientes mais inóspitos para os seres humanos. Estima-se que existam de 3.000 a 7.000 leopardos das neves no planeta, mas os pesquisadores não conseguem chegar a um número exato, pois é muito difícil estudar o seu habitat. Outros animais preferem uma vida com fortes laços sociais. As renas vivem em grandes grupos, seguindo em trilhas ancestrais pelas tundras geladas. À medida que o clima esquenta, os animais ficam mais ágeis e um habitante ilustre dessa região, o poderoso tigre siberiano, surge nas densas florestas temperadas. Como um caçador solitário, astuto e forte, patrulha as vastas extensões de floresta em busca de presas, aproveitando ao máximo suas oportunidades de caça. Um tigre chega a patrulhar um território de quase 2.000 quilômetros quadrados. Essa longa caminhada é necessária para encontrar presas suficientes e sobreviver durante o longo inverno. Suas pegadas solitárias percorrem centenas de quilômetros quadrados e, para deixar claro que aquele espaço já tem um dono, eles utilizam suas garras afiadas para deixar marcas visíveis em árvores e troncos, além de urinar em pontos estratégicos, espalhando um odor que serve como um aviso claro para qualquer intruso em potencial. Quando o sol se despede no horizonte das florestas congeladas, o rugido do tigre rompe o silêncio. Mais do que um grito selvagem, é um eco que atravessa o tempo, lembrando-nos que a luta pela sobrevivência do tigre é também a nossa própria batalha. A batalha pela conservação dos tigres siberianos tem surtido efeito.
A caça havia reduzido a população para cerca de 30 indivíduos. Após esforços humanos, nas últimas décadas, o número destes animais tem aumentado e atualmente estima-se que existam cerca de 600 tigres siberianos, sendo que quase todos vivem na Rússia. Mas de todos os habitantes deste mundo de extremos, poucos são tão bem adaptados e prosperam tanto quanto os lobos. Eles são mestres da sobrevivência na Sibéria. Sua pelagem densa e resistente protege-os das baixíssimas temperaturas, enquanto sua astúcia e habilidade em trabalhar em equipe garantem sua supremacia no topo da cadeia alimentar. Com cerca de 30.000 indivíduos, a Rússia abriga a maior população de lobos cinzentos do mundo. A aparência semelhante a um cachorro se justifica pelo fato de serem membros da mesma família, denominada de Canidae. Apesar de popularmente serem chamados de lobos cinzentos, alguns indivíduos podem ser completamente brancos, outros pretos, e há os que apresentam uma pelagem com misturas de branco com cinza, marrom e preto. Na vastidão branca da tundra, o uivo de um lobo rompe o silêncio gelado. Não é apenas um som, é uma chamada para a batalha, um grito de união. A matilha responde, e cada lobo se move como uma engrenagem em uma máquina de caça perfeitamente sincronizada. Eles são ferozmente territoriais, defendendo seu domínio de mais de 1.500 quilômetros quadrados. Qualquer intruso é um inimigo, e o uivo é seu aviso final. O que torna esses caçadores tão formidáveis é a sua organização. Cada matilha é, na verdade, uma família unida, liderada por um casal alfa que governa com astúcia e força. Todos os lobos têm seu lugar e sabem o que fazer. Essa estrutura rígida garante que os lobos estejam prontos para caçar, cuidar dos filhotes ou proteger o território. A sobrevivência destes animais depende de um senso de unidade inabalável. Quando se trata de caça, os lobos são especialistas. Com uma visão super desenvolvida e um olfato 100 vezes mais potente que o nosso, eles detectam presas a quilômetros de distância, seguindo rastros invisíveis deixados no ar. Durante o inverno, movem-se em matilha, praticamente indetectáveis para os olhos menos atentos. Enquanto as renas confiam na velocidade para escapar, os lobos contam com a estratégia. Caçam em grupo, revezando-se na liderança, garantindo que ninguém se canse demais. Uma das presas preferidas dos lobos na Sibéria são as renas. Qualquer uma que se afaste da proteção do grupo se torna um alvo. E, quando a hora da refeição chega, a matilha segue uma ordem rigorosa. Os alfas, sempre os primeiros, escolhem as melhores partes. Mas aqui, todos têm seu lugar à mesa. Em uma única refeição, um lobo pode devorar até 10 quilos de carne. A fome é saciada, mas a lição é clara. Aqui, sobrevive quem sabe jogar em equipe.
A vida selvagem da Sibéria é um espetáculo de resistência e adaptação, mostrando como diferentes espécies conseguem prosperar em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Essas espécies formam uma teia complexa de interações que sustenta a biodiversidade local. Entre as florestas temperadas e as tundras, encontramos um outro tipo de ambiente, onde reinam as árvores de grande porte, com troncos grossos, além de folhas aciculifoliadas. A taiga, também conhecida como floresta boreal, é um bioma de clima subártico, muito comum no hemisfério norte. Com 17 milhões de metros quadrados, ela é quase 3 vezes maior do que a floresta amazônica, que é a segunda maior floresta do mundo. A taiga é uma gigante floresta de coníferas que se estende desde a Escandinávia, atravessando a Rússia, passando pela fronteira dos Montes Urais, para atravessar toda a Sibéria até o Oceano Pacífico. Importante mencionar que esta medida é aproximada, porque ao cobrir uma porção tão grande do planeta, que passa por território de muitos países, até mesmo para especialistas, é difícil dar uma medida exata. Aqui apenas sobrevivem durante todo o ano os animais adaptados ao frio. Outros devem migrar ou hibernar nas épocas de baixa temperatura. Com mais de 1 milhão de hectares de área protegida, é uma das maiores reservas naturais do mundo. Na taiga, prevalecem as coníferas e os pinheiros, árvores que têm formas de agulhas ou cones, que é uma estratégia que a natureza encontrou da neve não se acumular no galho e reter a umidade. Esta cobertura de árvores impede que a luz do sol chegue ao solo, existindo assim pouca vegetação rasteira. Esta é a casa de alguns dos predadores mais astutos do mundo. O lince é um caçador furtivo que persegue a sua presa em silêncio. Sendo o maior entre as espécies, o lince euroasiático tem uma bela pelagem castanho-amarelada, com um padrão de pintas negras que se concentram nos membros e estão mais dispersas na região dorsal. Essa coloração serve como estratégia de camuflagem. Eles são felinos de médio porte, que em pé podem atingir de 80 a 130 centímetros, e os machos podem pesar de 18 a 30 quilogramas. Apesar do tamanho, é um caçador poderoso, capaz de abater presas até 3 vezes maiores que seu tamanho. Este animal, que quase chegou à extinção, já estando na triste lista do felino mais ameaçado de extinção do mundo, gosta de viver na densa cobertura florestal. As suas patas grandes e largas são adaptações que permitem-lhe caminhar facilmente na neve espessa, que aqui é a regra.
O lince tem uma poderosa arma que utiliza para encontrar presas e fugir de eventuais ameaças. Os seus tufos de pelo que saem das suas orelhas não são apenas acessórios distintivos, mas um instrumento capaz de detectar vibrações sonoras que amplificam a sua audição. Se a lebre fizer um pequeno ruído, entregará a sua posição. Esta é uma ótima oportunidade para o lince, que para sobreviver ao inverno precisa consumir entre 1 e 2 quilos de carne todos os dias. O inverno se aproxima, até mesmo os animais mais resistentes do mundo são testados. Com temperaturas que podem cair a mais de 68 graus abaixo de zero, a pele sem proteção de camadas de lã, por exemplo, pode congelar em 30 segundos. As tundras não são um ambiente para qualquer um. Um outro bioma comum, localizado no norte da Sibéria, é a tundra. Aqui encontramos uma vegetação de pequeno porte, como musgos e líquens. As árvores neste ambiente são ausentes. Só sobrevivem as plantas resistentes às baixas temperaturas, que podem variar de menos 28 graus no inverno e oscilar entre 3 e 12 graus no verão. Na tundra, existe um solo característico, cujo nome é permafrost, palavra que vem do inglês perm, que significa permanente, e frost, que significa congelado. Esse solo, que permanece congelado a maior parte do ano, esconde terra, rochas e sedimentos unidos pelo gelo. Este é um ambiente perfeito para um pastador da Sibéria, um dos bovídeos mais adaptados a viver em climas extremamente gelados, os bois almiscarados. Em um dos lugares mais frios e áridos da Terra, só há uma opção: se adaptar ou perecer. E esses bovídeos escolheram se adaptar, e aqui eles ocupam toda a tundra siberiana. Esta espécie de boi está entre os habitantes mais antigos do nosso planeta. Estima-se que há 3 milhões de anos chegaram à Sibéria e à Eurásia, após descerem as montanhas do Himalaia. Eles são cobertos de lã, que são 8 vezes mais quentes que a da ovelha. O seu nome tem origem de um odor que liberam durante o acasalamento, chamado de almíscar. Apesar de grandes e pesados, eles são rápidos, podem alcançar velocidades acima de 50 km por hora. São animais imponentes, com cerca de 2 metros de comprimento e 1,5 metros de altura nos ombros, podendo pesar até 400 quilos. Apesar disto, eles preferem caminhar lentamente, distâncias pequenas,
para conservar suas energias. Esses nômades abrem caminho lentamente pelo terreno congelado. Este bezerro permanecerá com a sua mãe por mais 2 anos, até que ele tenha idade suficiente para se proteger sozinho. Com poucos meses de idade, alimenta-se principalmente de gramíneas, líquenes e musgos, que são vegetações características da tundra. Cada bezerro é valioso para os bois, pois eles não se reproduzem todos os anos. Neste paraíso gelado, existe uma fronteira natural que divide 2 continentes. Os Montes Urais são uma extensa cordilheira montanhosa, localizada na região de fronteira entre a Ásia e a Europa, que se estende por 2.500 quilômetros. O seu cume é o Monte Narodá, que possui 1.895 metros. Os geólogos estimam que esta cadeia de montanhas surgiu entre 250 e 300 milhões de anos, no período Carbonífero, sendo por isso uma das cordilheiras mais antigas do planeta. Aqui existe uma rica flora, entre uma vegetação densa de abetos, pinheiros, carvalhos e uma variedade de outras plantas. Este é o lar de uma rica fauna, que vai desde esquilos, marmotas, renas, lince, lobos, até a curiosa coruja da neve. As corujas dos Urais são aves noturnas que passam a sua vida em florestas de taigas, fazendo ninhos em buracos de árvores. São aves de porte médio que atingem cerca de 50 centímetros, podendo os machos chegarem a 1 quilograma. As florestas lhes fornecem alimentos o ano todo, sendo que pequenos roedores estão entre as suas presas preferidas. Depois de passar meses hibernando, para conservar energia, um outro famoso morador das florestas está de volta. Ele está com fome, pois durante a soneca prolongada, em que a frequência cardíaca e a temperatura corporal diminuem, há uma grande perda de peso. Esses gigantes não são predadores exigentes, eles devorarão quase tudo que encontrarem, incluindo grama, frutas, a animais aquáticos como peixes. São excelentes pescadores e aproveitam as fortes correntezas para fisgar o peixe que vacilar. O objetivo agora é acumular calorias para sobreviver à época de escassez que surge com a chegada da primavera.
Com seu olfato aguçado, consegue detectar o cadáver de um animal que está localizado a quilômetros de distância. Nestas florestas existe uma abundância de alimento suficiente para os alimentar. Em uma única refeição, estes famintos animais podem devorar até 40 quilos de carne. Mas isto é explicado devido ao seu porte. Os ursos pardos machos podem pesar mais de 300 quilos. Mas se ele não achar carne, não há com o que se preocupar, pois são animais omnívoros, ou seja, se alimentam de vegetais e de carne. Apesar de serem animais grandes e pesados, podem atingir velocidades acima de 60 km por hora. Nesta cena, vemos um urso em alta velocidade, o que prova que o seu peso não é um obstáculo para longas e rápidas corridas. A vida selvagem na Sibéria nos mostra que apenas os mais adaptados prosperam. O verão breve dá aos animais um alívio passageiro, em que os alimentos, a água e a vegetação serão abundantes e de fácil acesso. Mas quando o gelo e a neve cobrir novamente esta região, será o recomeço de mais uma luta contra as condições mais extremas da Rússia. Aqui, se adaptar não é uma opção, mas sim uma condição indispensável para sobreviver.